Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Pessoal, sejam bem-vindos para mais um quadro de Analisando Carteiras aqui no canal. E nesse vídeo vamos analisar a carteira do investidor Felipe Eduardo, do canal Engenheiro e Investidor. Vou dar aqui a minha opinião sobre essa carteira de ações, o que eu faria e o que eu não faria nesta carteira. Eu acompanho bastante o canal aí do Felipe Eduardo, massa demais, pessoal. Super recomendo aí pra vocês, tá? E ele recentemente postou um vídeo aí há um dia atrás sobre as suas posições que ele possui na carteira de ações. E vou dar aqui as minhas opiniões. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá? E eu estou com uma nova novidade aqui para vocês, pessoal. Quando o canal bater aí 10 mil inscritos, tá? Já sugiro fortemente para que vocês se inscrevam aí. Eu vou liberar o meu curso Rumo à Liberdade Financeira por apenas R$ 199. O que era ali, ó, basicamente custando R$ 2.097, vai cair para R$ 199. Então, pessoal, vamos nos dedicar aí para bater essa meta dos 10 mil inscritos. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa, tá? Analisar a carteira de ações do Felipe Eduardo. Então, pessoal, quando a gente olha aqui, como esse vídeo dele é recente, tá? A gente consegue pegar perfeitamente a posição que ele possui em cada empresa. Até porque quando eu analisei ali a carteira do Mirai, vou deixar lá no card, no final desse vídeo, tá? Eu não consegui pegar todas as ações que ele possui, porque ele mostrou as principais posições. Então, alguns youtubers eu vou conseguir ali analisar por inteiro e outros não, tá bom? Por isso que é importante vocês entendam aí de que não são todos os youtubers que eu vou conseguir analisar inteira a carteira, porque eles não postam a carteira toda. Mas tudo bem. Quando a gente já dá uma olhada aqui na carteira de ações do Felipe Eduardo, a gente vê um patrimônio alocado total de R$ 227 mil, é um patrimônio bastante substancial, tá? E ele possui hoje na carteira 7 ações. Ele possui ações da Vale, 201 ações, Petro Recôncavo, 250 ações, Petrobras, 370 ações, ISA Energia, 764 ações, Caixa Seguridade, 883, BB Seguridade, 1.357 e o Banco do Brasil, 5.300 ações. E o que mais me chama a atenção na carteira dele é a hiperconcentração no Banco do Brasil, tá? Perceba que se a gente fizer um cálculo aqui, ó, do preço, né? Tecnicamente, que o Banco do Brasil hoje está em tela, que fica na faixa de 22,57 multiplicado, pessoal, pelo número de ações que o Felipe Eduardo possui, ele tem aí 119 mil somente em Banco do Brasil. E se eu pegar esse patrimônio total alocado que ele possui de 227 mil reais, ele tem aproximadamente 52,6% da carteira no Banco do Brasil. E sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a minha carteira é muito parecida com a dele, tá? Tem um capital aí levemente inferior, tô aqui na faixa dos 194 mil reais, né? Quase ali nos 200 mil. E a gente percebe que quando eu comparo a minha carteira com a dele, eu também possuo uma concentração bem elevada nas ações do Banco do Brasil, 47% da carteira. E aí perceba que as únicas diferenças, Petro eu tenho, Vale eu tenho, BB Seguridade eu também tenho, as únicas diferenças de nossas posições é a BR Partners e o Banco Itaú, cujo ele não tem aí na carteira, tá? Analisando aqui, ó, a primeira ação que ele tem na carteira, o Banco do Brasil, que é a top pick que ele tem, né, a ação com mais posição, é a que leva a carteira dele tanto para baixo como para cima. Não é à toa que mesmo que essas ações que ele tem aqui estejam subindo, a carteira dele está negativa no curto prazo, com uma desvalorização de menos 4,66%, justamente por conta do Banco do Brasil, né, que sofre com uma crise relativa ao agronegócio nesse ano, que eu acredito que é muito pontual. Então acho que ele fez ali uma excelente escolha com o Banco do Brasil. Dando a minha opinião, eu acho que o Banco do Brasil sim está ultra mega barato. Primeiro que temos um banco aí, pessoal, cotado abaixo do valor patrimonial. Somente para o Banco do Brasil retornar ao seu valor patrimonial, as ações do banco precisariam se valorizar aproximadamente 42,1
85%. Então, já na carteira do Felipe Eduardo e na minha, a gente vê uma semelhança muito grande, tá? De que o Banco do Brasil seria um baita motor para a nossa carteira de valorização. Fora que os dividendos do curto prazo tendem a ser um pouco fracos, mas não inexistentes. Vai pagar ali de 5,5% a 6% ao ano na carteira. E acho indo um bom dividendo, tá? Por mais que o Banco do Brasil esteja passando por uma crise, ele tá pagando bem. Quando o Itaú cortou ali o payout em 2022, 2023, todo mundo reclamou, ele baixou para 2%. Então, a vantagem do Banco do Brasil é esse caráter de boa distribuição para o acionista, mesmo em anos de crise, tá? E quando ele retomar essa rentabilidade, muito provavelmente o dividendo vai voltar para a faixa de 8% a 9% ao ano. Então, olhando para dividendo, ele fez uma excelente escolha, super apoia aqui essa posição na carteira dele. E colocando para valorização, a gente vê que mesmo num cenário nebuloso, o Banco do Brasil possui um preço justo de R$ 46,00, que dividido por este preço atual, temos um potencial de alta de 112%, denotando também de que isso daqui poderia dobrar o capital dele, mais aí bons dividendos que podem ser pagos. Então, tanto o Banco do Brasil na minha carteira e na dele, a gente é muito parecido, tem uma concentração bastante elevada, tá? Agora, tratando aqui da segunda ação da carteira dele, BB Seguridade, tá? A BB Seguridade, pessoal, também tenho na carteira, porém com uma posição menor do que a dele, portanto é uma empresa aí extremamente excelente. Ele é o braço direito do Banco do Brasil, né? No caso é a subsidiária do Banco do Brasil, portanto ela atua na parte de seguros, é totalmente diferente do Banco do Brasil. O Banco do Brasil atua na atividade de crédito, né? Que tem risco de calote, inadimplência, toda a história que você já sabe. A BB Seguridade, ela ganha em dois fatores, com a emissão de prêmios, né, no seguro agrícola e também ali na parte, pessoal, de resultado financeiro, que ela tem se beneficiado com uma Selic mais elevada. Minha opinião, Felipe Eduardo acertou na BB Seguridade, porque tem pago bons dividendos, vai ser ali um motor excelente dividendos na carteira dele, ainda mais agora com essa fraqueza no Banco do Brasil, a BB Seguridade pode compensar e pagar um bom dividendo para ele na carteira, tá? Então a gente já pode observar um bom dividendo no curto prazo, fora uma expectativa de valorização, dado que os papéis estão baratos. Hoje a empresa está cotada ali por 7,5 vezes lucro. Somente para ela voltar a ser negociada em sua média de 12 vezes, as ações da empresa precisariam se valorizar 71,42% na cotação, denotando que BB Seguridade também se encontra muito barata, tá? E claro, ela tem uma leve interligação com o Banco do Brasil, porque se o Banco do Brasil tá indo mal, a BB Seguridade vai ter seus prêmios emitidos prejudicados, porque não vai conseguir vender o seu seguro. A diferença é que a maneira que ela absorve acaba sendo ali muito inferior ao do Banco do Brasil. Então, se ela sofrer no lucro, ela pode ter um lucro de 8 bilhões, o que ainda traria uma empresa barata, pessoal. Hoje ela vale na bolsa 65 bi, se ela lucrar 8 bilhões, temos um PL de 8, muito ainda abaixo da sua média de 12 vezes. Então, minha opinião, Felipe Eduardo também fez uma boa compra aqui na BB Seguridade. Minha posição é menor que a dele, mas eu também sigo comprando aqui para médio e longo prazo na carteira do canal, tá? Terceira ação da carteira dele, Caixa Seguridade. Eu tenho percebido que ele tem entrado com bastante força no setor de seguros, tá? E dá pra entender isso aqui, porque o setor financeiro na bolsa, englobando tanto a parte dos bancos como a parte de seguros, segue muito barato, tá? A BB Seguridade, ele comprou com força. Portanto, a Caixa Seguridade, a gente percebe que é uma posição, né, sazonalmente um pouco menor. É grande, 800 aqui e 83 ações. Hoje a empresa aí cotada aos 15,50, a gente vê de que ele tem aproximadamente de Caixa Seguridade R$ 13.686 aplicados nela nas cotações de hoje, tá? E o mais interessante, pessoal, é que a Caixa Seguridade ele pode estar olhando para uma perspectiva de mais de crescimento, uma segurança, já que ele está bem cíclico aqui na carteira. Tanto eu quanto ele, a gente é bem cíclico, né? Porque Banco do Brasil é agro, BB Seguridade também depende do agro, Petrobras depende do petróleo, então a gente tem uma carteira bem cíclica. Então talvez uma Caixa Seguridade traz uma camada de proteção nessa carteira, já que a Caixa Seguridade ele é muito olhada ali, focada na parte de seguro habitacional, que é obrigatório por lei, né? Acaba tendo ali uma previsibilidade bem mais elevada, diferente da ciclicidade que a BB Seguridade possui. Até por isso que a BB Seguridade acaba sendo mais barata, né? Então, essa posição que ele tem, eu acho bem interessante. Hoje tá barata? Olha, eu acredito que está menos barata do que a BB Seguridade, mas não acho que está cara. Quando a gente pega aqui o PL de 10 vezes, a ação pode negociar facilmente em 13 a 14, denotando um potencial de alta também de 40%, fora os bons dividendos que podem serem pagos. E se ela continuar crescendo o lucro a uma taxa de 10 a 12% ao ano, parece ser uma ação bem interessante também para longo prazo, trazendo esse colchão de segurança, tá? Na minha carteira, o colchão de segurança é o Itaú, que eu acho ali um pouco mais previsível, bem mais previsível em comparação
com o Banco do Brasil. No caso dele, a Caixa Seguridade, né, para trazer ali esse ponto de proteção na carteira. Aqui também, obviamente, ele deve estar olhando para a rentabilidade, até porque a ação segue barata e com um bom potencial. Se eu concordo? Concordo plenamente nessa posição na carteira dele. Eu também colocaria, tá? Próxima ação da carteira, ISA Energia, ou seja, a antiga ISA CETEP. Agora essa daqui, pessoal, vou dar a minha opinião, tá? Dei a minha opinião na do Nicolas Agnese, eu discordo dessa empresa. Não acho que ele deveria ter minha opinião, tá? Claro que a grana é de cada um, todo mundo faz o que bem entender, tá, pessoal? Gosto de salientar isso aqui sempre. E ele pode estar certo e não estar mirando em alguma coisa que eu possa não estar vendo, tá? Mas por que eu não teria ISA Energia na carteira hoje? É uma boa empresa? É uma excelente empresa, ganha pela disponibilidade da linha, é um setor que a gente acaba apelidando no setor de energia como um filé mignon, tá? Ele não sofre com volatilidade de risco hidrológico, risco ambiental. O grande problema, pessoal, é o preço. Eu não acho que a ISA Energia está tão barata. Ah, Pablo, mas ela está abaixo do valor patrimonial. Quando a gente coloca uma análise simplista, a gente acha sim que a empresa está barata. Mas aí é que mora o grande perigo, que eu estou observando na ISA Energia, tá? A RBSE. A RBSE é uma indenização de um ativo antigo que a ISA Energia recebe. Ela representa 50% da receita. Esse contrato com a RBSE vai vencer em 2028/2027. Então, quando esse contrato vencer, se a empresa não conseguir recompor com projetos Greenfield, tá? Ela vai acabar perdendo metade da receita. Isso vai fazer com que o lucro tombe 50%. Fazendo que nos preços atuais, eu não acho a ISA Energia uma barganha. Quando eu pego aqui, ó, 19 bi e divido por um lucro projetivo de 1,5 bilhão, temos um PL de 12, trazendo ali muito em linha com o Ibovespa, tá? Eu acho que para ter um desconto nesse tipo de empresa, ela precisaria ser cotada no mínimo, tá? Abaixo de 7 a 8 vezes lucro, coisa que não é atualmente. Então, qual que é o preço para mim atrativo em ISA Energia? Eu acho um preço, tá? Mais ou menos ali abaixo dos R$20, R$19. Aí sim, eu já acho um preço interessante. Neste preço atual, eu tô de fora. Não sei qual foi o preço que ele pagou, ele pode ter pago um preço mais baixo, mas só sei que no cenário atual, eu não teria ISA Energia na carteira, porque eu vejo uma perspectiva de retorno bem módica, tá? Não acho que a rentabilidade vai ser tão alta neste patamar de preço. Por mais que a gente tenha fluxo estrangeiro pro Brasil, né? A gente vê que o retorno embutido no preço da ação com o PL de 12 fica muito baixo, pessoal. Pega aqui comigo, ó. Se ela pagar um dividendo na faixa de 8 a 9% ao ano e ela crescer a uma taxa, já que o setor de transmissão está um pouco crescendo menos, quando a gente coloca numa lupa de longo prazo, ele cresça ali muito em linha com a inflação, 6,5%, a gente tem aqui um retorno embutido no preço da ação de 14,5% ao ano. Temos empresas dando mais do que isso, tá? Então eu não acho hoje a ISA Energia uma boa oportunidade. Por quê? Por conta do preço. Eu acho uma empresa fantástica. Eu também teria na carteira, mas não nos preços atuais. Então, se eu concordo com ele aqui, discordo, não teria ISA Energia na carteira. Se fosse setor de energia, eu preferia ter alguma outra. CEMIG, talvez ali, né? Uma small cap que eu acho que está mais barata. Ele tá olhando para a qualidade, eu até entendo isso, para não ter dor de cabeça, mas eu exigiria um preço um pouquinho melhor, tá? Pode estar certo? Pode. Não existe certo ou errado, pessoal. Os investidores divergem de um do outro e faz parte, tá? E consequentemente, nos preços atuais hoje, eu não teria ISA Energia na carteira do canal. Diferentemente, se ela viesse com um preço um pouco mais descontado, tá? Agora, Petrobras, próxima posição da carteira dele. Também tenho na carteira. Tenho aí basicamente 438 ações e ele tem aqui 370 ações da companhia, tá? A gente vê que Petro, concordo com ele? Concordo, eu acho que a ação está muito barata, tem ali a ciclicidade relativa ao preço do barril do petróleo, mas a empresa está muito mais protegida, né? Contra essas ciclicidades, porque hoje temos um preço de barril de custo médio por extração de 28 dólares, denotando de que para a empresa ter prejuízo, o preço do barril precisa cair dessa faixa, probabilidade nula, já que isso inviabiliza a produção global de petróleo no mundo todo, tá? Então a gente já observa de que Petro hoje aparentemente é uma oportunidade. Olhando aqui, ó, tanto para EV sobre EBITDA, vemos desconto, porque a empresa está negociada abaixo da média, somente para voltar às suas médias, um potencial de alta de 100% já seria completamente razoável, tá? E o mais interessante, pessoal, é que os dividendos podem continuar sendo altos, mesmo com o petróleo em baixa. Por quê? Temos aqui um petróleo cotado em 65 dólares, ela está pagando um dividendo de 12 a 11% ao ano, tá? Fazendo com que a empresa tenha ali uma boa geração de caixa e um bom potencial de retorno esperado para o longo prazo. Então, se eu concordo com o Felipe Eduardo, concordo, também teria
Petrobras na minha carteira, não com uma grande posição, tá? Uma posição um pouco mais reduzida por ser uma empresa cíclica, né? Ah, Pablo, mas você tá sendo hipócrita. Você tem Banco do Brasil. Pessoal, lembrando, Banco do Brasil é cíclico, porém, ele consegue controlar isso na inadimplência. Uma gestão consegue equilibrar a ciclicidade do agro. Diferentemente da Petro, que mesmo com a melhor gestão do planeta, se o preço do barril desabar pela metade, ela não tem o que fazer, ela depende da commodity, tá? 100% por inteiro. Então, saibam diferenciar as questões e vamos ser dessa análise simplista, tá? Agora, tratando aqui de Petro Recôncavo, pessoal. Outra, no caso aqui, é uma petrolífera? Mas é uma small cap, né? Olhada ali no setor, basicamente, petróleo. Concordo com essa posição? Concordo sim, eu acho que é uma empresa legal para ter na carteira, portanto com risco mais elevado. Eu não teria na minha, tá? Eu colocaria, vamos supor assim, se eu fosse olhar somente para rentabilidade, colocaria, mas é arriscada, né, pessoal? Eu prefiro a Petrobras. Ele pode estar aceitando correr um risco mais alto na Petro Recôncavo, talvez querendo diversificar em uma small cap. Mas de verdade, pessoal, vou dar a minha opinião, tá? Eu discordo parcialmente. Por quê? Porque nesse lugar aqui que ele tá colocando uma Petro Recôncavo, ele poderia colocar uma BR Partners. Tudo bem que hoje a BR Partners esticou bastante, mas talvez uma Unifique, uma empresa de algum outro setor, que possa ter uma perspectiva de crescimento melhor. Ele tá muito exposto somente no petróleo. Essa daqui é a minha opinião, tá? Minha opinião, claro. Todo mundo aqui pode fazer o que quiser com a carteira, e hoje Petro Recôncavo está barata, negociada abaixo do valor patrimonial, vai pagar bons dividendos. Tá bom, Pablo, você tá falando aí, então qual que é o defeito? O defeito, pessoal, é que ela tem um custo de extração alto, tá? Comparação da Petro, o custo de extração dela tende a ser mais elevado, ela sofre mais com o ciclo de volatilidade no preço do petróleo, ela explora petróleo na terra. Essa é a diferença da Petrobras. E ela é uma microcap, uma small cap, né, perdão. Ela vai crescer mais que a Petro? Pode crescer mais. Pode trazer um retorno mais alto? Pode trazer sim. Portanto, saiba o risco mais elevado que você corre ao investir em Petro Recôncavo, porque ela não tem o mesmo custo de extração e a qualidade, a vantagem competitiva de preços que a Petrobras possui no mercado de petróleo. É uma decisão mais arriscada. Então, acho legal, barata? Acho barata, mas no lugar aqui da Petro Recôncavo, na carteira dele, eu colocaria uma outra microcap, small cap, talvez uma Unifique, talvez uma BR Partners, talvez ali, né, uma empresa Vulcabras, por exemplo. Se ele tá querendo colocar alguma small cap aqui, eu acho que tem outras mais atrativas neste patamar de preço do que a Petro Recôncavo. Essa daqui é a minha opinião, lembrando sempre, tá, pessoal? Sem criticar a carteira de ninguém. Agora aqui, a Vale, pessoal, última posição da carteira dele. Tenho em carteira, tá? Acho uma oportunidade, não estou comprando nos preços atuais, acho que deu uma esticadinha assim. Se tá barata, acho que tá barata, não está uma barganha, como estava ali nos 57, 58 reais, mas neste patamar de preço é comprável, tá? Eu acho que a empresa ali está num ciclo de baixa do preço do minério de ferro, tem uma perspectiva de crescimento bem elevada no mercado indiano no quesito demanda, tem ali um baixo custo de produção do minério. O custo caixa da Vale hoje, o custo ali de produção médio, fica em 54 dólares a pelota, denotando de que ela tem uma vantagem competitiva muito grande no setor de mineração. Fora também, pessoal, de que a pelota que ela extrai de Carajás, do minério de ferro de Carajás, tem alto teor de concentração. Não é qualquer empresa que vai derrubar o market share da Vale facilmente, tá? E hoje ela vai pagar bons dividendos ao acionista, pode pagar dividendos extraordinários por excesso de capital, fora de que ela tá barata. Colocando aqui, ó, o preço justo do Graham na empresa, né? Colocando na Vale em basicamente particular, temos ali um preço justo aproximado de R$112. Dividido por esta cotação de 65, potencial de alta de 73%. Eu esperaria uma margem de segurança um pouquinho maior na Vale. Da fez na faixa de 63, 62 reais, já acho isso uma cotação interessante. Mas os preços atuais parecem uma boa oportunidade, tanto olhando aqui para médio e longo prazo. Então, minha opinião na carteira deles é muito boa. As únicas que eu não teria é Petro Recôncavo e a ISA Energia. De restante, tá? Acho que a carteira dele tá bem enxuta e tem sim um bom potencial de rentabilidade. E se a Petro Recôncavo e a ISA Energia trazerem rentabilidade, então, nem se fala, né? Baita investidor, acho que tem uma carteira aí muito boa e com um futuro muito promissor aqui pela frente. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Pelo amor de Deus, eu tenho dúvida o tempo todo, tá? Muito difícil, não acompanho o mercado financeiro todo dia, não tenho tempo para isso, dou prioridade a outros pontos, trabalho o dia todo, independente se você está começando agora ou se você já é um investidor avançado. Pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui,
Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, tá? Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Que já tem algoritmos que fazem isso para você, fora mais 100 ações que você pode estudar em tempo real, com informações mastigadas aí para vocês. E terceiro fator, e último, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e também será disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito o engajamento. Já comentem aí, tá? O que vocês acharam da carteira do Felipe Eduardo? Eu achei uma carteira excelente. Em comparação aqui, né, com a minha, eu acho que ambas aí têm um potencial de gerar uma rentabilidade interessante, mesmo com nuances ali diferentes, como aportes algumas outras empresas que trazem um diferencial, Itaú, BR Partners, ações que ele não possui, mas ele tem uma PetroRecon, que eu vi Energia, pode também trazer aí um belíssimo retorno na carteira dele. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!